Imagina a cena: um ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sob investigação intensa. E a grande pergunta que paira no ar: ele poderia de fato fugir do país? E se eu te disser que para um jurista renomado, essa possibilidade é praticamente zero? É isso mesmo que você ouviu. E a análise dele é bem mais profunda e técnica do que parece à primeira vista. Bem-vindo ao podcast de notícias da Closer Brasil, o seu espaço para entender os fatos que realmente importam, sem rodeios e com a profundidade que você merece. Hoje, vamos mergulhar numa avaliação jurídica que está dando o que falar e que joga uma luz importante sobre o futuro das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem trouxe essa análise detalhada foi o professor de Direito Penal Fernando Cappano, em uma entrevista ao Jornal da Oeste. E olha só, a conclusão dele é categórica. Não há, neste momento, elementos concretos que indiquem um risco de fuga por parte de Jair Bolsonaro. Essa é uma afirmação forte, não é? Mas por que essa certeza toda? Cappano explica que o conjunto de medidas cautelares já impostas pelas autoridades é robusto, o suficiente para garantir o controle do ex-presidente. Estamos falando de algo sério aqui, pessoal. Não é uma simples restrição qualquer, mas um sistema pensado meticulosamente para assegurar que a lei seja aplicada e que o processo judicial possa seguir seu curso sem interrupções. E quais são essas medidas especificamente? Basicamente, a presença constante da Polícia Federal na residência de Bolsonaro, que é um acompanhamento direto e contínuo, e o uso da tornozeleira eletrônica. Para o professor Cappano, esses dois elementos, quando vistos em conjunto, cumprem a finalidade essencial das cautelares. Eles servem como uma espécie de rede de segurança jurídica, impedindo qualquer tentativa de evasão. É como ter olhos e ouvidos das autoridades monitorando a situação 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um cerco legal, por assim dizer, que visa manter a ordem e a aplicação da justiça. E aí que a coisa fica ainda mais interessante, porque muita gente questionou o que aconteceu com a tornozeleira eletrônica que, em um determinado momento, chegou a ser danificada. Será que esse incidente não aumentaria o risco? Para Cappano, esse episódio, por mais que tenha gerado manchetes e especulações, não muda o quadro jurídico de forma significativa. Ele esclarece, e eu cito, a tornozeleira é um dos elementos, somada à presença da equipe da Polícia Federal, que estão a ensejar essa lógica de tutela da aplicação da lei penal. Ou seja, a tornozeleira não age sozinha, como um único ponto de controle. Ela faz parte de um sistema maior de monitoramento. O fato de ter havido um problema pontual com o equipamento não significa que o sistema como um todo falhou ou que o risco de fuga aumentou de repente. Pelo contrário, a substituição rápida do equipamento e a continuidade do monitoramento já são suficientes para manter a eficácia das cautelares. É como se um pneu furasse no seu carro, mas você tem um step e a manutenção é feita prontamente. O carro continua rodando com segurança e sob controle. A vigilância, portanto, permanece ativa e eficaz. Outro ponto que o professor Cappano aborda e que é crucial para entender a complexidade do caso é a mobilização de apoiadores. Você deve ter visto nas notícias o movimento de pessoas em frente à casa do ex-presidente manifestando apoio. Será que essa vigília, essa demonstração de força, justificaria um aumento das restrições, talvez até uma prisão preventiva, que é uma medida muito mais gravosa? Para o jurista, a resposta é um sonoro não. Ele é bem claro ao afirmar, e cito novamente, o elemento conjectural da vigília não serviria, a rigor, para sustentar a decretação da prisão preventiva como uma modalidade de acautelamento mais gravosa do ponto de vista jurídico. Em outras palavras, a presença de fãs e simpatizantes, por mais que chame a atenção e gere burburinho, não é um critério legal válido para endurecer as medidas contra Bolsonaro. A lei exige elementos concretos, fatos que realmente indiquem um risco real de fuga ou de obstrução da justiça e não apenas uma conjectura baseada em apoio popular. É uma distinção fundamental entre o fervor político e o rigor técnico-jurídico que deve prevalecer em um Estado de direito. Essa análise do professor Fernando Cappano é fundamental porque ela reafirma a importância do devido processo legal e dos critérios técnicos na aplicação da justiça. Em um cenário político tão polarizado, onde cada passo de um ex-presidente é observado com lupa e gera intensos debates,
Ter uma avaliação jurídica tão clara e embasada ajuda a balizar a discussão. As medidas cautelares, é bom lembrar, não são punição antecipada. Elas são ferramentas processuais para garantir que o processo judicial possa correr sem interferências indevidas. E, segundo Capano, o sistema atual está funcionando como deveria. Não se trata de blindar ninguém de responsabilidades, mas sim de aplicar a lei de forma proporcional, com base em fatos e evidências, e não apenas em especulações, pressões da opinião pública ou anseios políticos. É a justiça buscando seu caminho, mesmo em meio a um turbilhão político e midiático, garantindo a presunção de inocência e o direito à defesa, ao mesmo tempo em que assegura a aplicação da lei penal. Então, para resumir e amarrar tudo isso que conversamos, a avaliação do professor Capano é que, mesmo com todos os desafios, a atenção midiática e os incidentes como o da tornozeleira, as autoridades têm sim o controle necessário sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há, no momento, elementos concretos ou justificativas legais que sustentem a preocupação com uma possível fuga. É uma questão de aplicação rigorosa da lei e de eficácia das medidas já em vigor. E essa é a beleza de entender os fatos por trás das manchetes, não é mesmo? De ir além do superficial e compreender o contexto jurídico e político. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.